Posso dormir na sua varanda? Mendigo pergunta a milionário. E a resposta surpreende. Posso dormir na sua varanda? A pergunta saiu da boca de um homem maltrapilho, cansado e com os olhos fundos de tantas noites sem descanso. Ele não pedia dinheiro, não pedia comida, não estendia a mão em busca de esmolas. Ele apenas queria um canto, um espaço qualquer onde pudesse deitar o corpo e respirar sem medo de ser enxotado. Do outro lado, parado diante de portões altos de ferro, estava um milionário vestido de forma impecável, cercado por seguranças e pelo silêncio pesado de uma mansão que parecia inalcançável para qualquer um de fora. O choque não estava apenas na frase, mas no contraste entre mundos. De um lado, um homem que nada tinha além da própria dignidade ferida. Do outro, alguém que possuía tudo aquilo que o dinheiro pode comprar, mas que carregava no semblante a arrogância de quem acredita que nunca será alcançado pelas dores da vida. O mendigo não baixou os olhos. Ele sustentou o olhar firme, como se aquela fosse a última oportunidade de mostrar que ainda era humano, de provar que ainda existia dentro dele uma chama que o frio da rua não conseguiu apagar. O milionário, surpreso, não soube o que responder de imediato. Estava acostumado a pedidos de favores, propostas de negócios, bajulações sem fim. Mas aquilo era diferente. Era direto, cru, sem floreios. Apenas um pedido simples que atravessava qualquer lógica de riqueza. Espaço para dormir. O coração de quem assistia à cena poderia até acelerar, imaginando qual seria a reação do homem poderoso. O silêncio que se fez entre eles durou segundos, mas parecia uma eternidade. Naquele instante, não eram apenas dois homens frente a frente. Eram dois mundos colidindo, dois extremos que raramente se encontram de forma tão nua e verdadeira. O mendigo, com a simplicidade de uma frase, havia exposto o que há de mais profundo na natureza humana: a necessidade de acolhimento, de pertencimento, de não ser descartado como se fosse invisível. E o milionário, acostumado a mandar e controlar, se via agora diante de uma escolha que não poderia resolver com dinheiro ou poder. O que aconteceria a seguir era imprevisível. E é justamente nessa tensão, nessa pausa carregada de expectativa, que a história realmente começa. Pois a resposta que sairia da boca do milionário não definiria apenas aquela noite, mas revelaria muito sobre quem ele era e o que o dinheiro jamais poderia comprar. Flashback de contrastes. Antes daquele encontro improvável, a vida do mendigo já havia sido marcada por quedas sucessivas, como se o destino tivesse decidido arrancar dele, pouco a pouco, cada pedaço de dignidade. Ele não nasceu nas ruas, e isso é importante dizer, porque muitas vezes se olha para alguém que vive à margem como se tivesse sempre pertencido àquele lugar. Mas não. Um dia ele já teve casa, já teve uma família, já sorriu ao redor de uma mesa, com cheiro de café quente e pão recém-saído do forno. Um dia já acreditou que o esforço de um trabalhador honesto seria suficiente para garantir segurança e paz. Um dia sonhou. Tudo começou a ruir quando perdeu o emprego. Foi demitido sem aviso. Apenas mais um número cortado para aumentar lucros de uma empresa que nunca enxergou o ser humano por trás do crachá. Com o desemprego vieram as dívidas, pequenas no início, depois crescentes como um peso insuportável. As contas atrasadas se acumulavam, os credores batiam à porta e a sensação de fracasso se infiltrava em cada olhar de cobrança da esposa, em cada pedido dos filhos que ele já não conseguia atender. Era como se a vida lhe dissesse, dia após dia, que o esforço não bastava, que honestidade não pagava aluguel, que dedicação não enchia a panela. Com o tempo, a esposa partiu. Levou o que pôde carregar, mas o que mais doeu foi o vazio deixado no coração. Não levou apenas roupas e utensílios, mas a esperança de recomeço. A separação não foi apenas a perda de um amor, mas a certeza cruel de que ele já não tinha nada a oferecer. Os filhos, levados pela mãe, cresceram longe dos olhos dele. O que restou foi silêncio. Um silêncio pesado de casa vazia, de lembranças que se tornam fantasmas, de noites em que o único som é o ranger do próprio estômago vazio. Nas ruas, aprendeu rápido que invisibilidade
é mais dolorosa que a fome. As pessoas desviavam o olhar, como se ele fosse uma mancha indesejada no cenário da cidade. Aprendeu a suportar insultos jogados como pedras, a aceitar a indiferença fria, a se encolher sob marquises enquanto a chuva molhava seu corpo cansado. Aprendeu que a dignidade, quando não se tem um teto, vira uma luta diária para não esquecer quem se é. A cada noite mal dormida, a cada manhã em que acordava com o corpo dolorido e o coração pesado, parecia que o mundo lhe dizia que não havia mais lugar para ele. O frio era o pior inimigo. Não o frio simples de uma noite de inverno, mas o frio que atravessa ossos, que corta a pele, que faz os pensamentos congelarem junto com o corpo. Era esse frio que fazia as madrugadas se tornarem torturas, e foi justamente em uma dessas noites que ele decidiu fazer algo diferente. Ao passar por ruas iluminadas, avistou uma mansão que parecia saída de outro planeta. Portões altos de ferro, jardins impecáveis, luzes que brilhavam como se o sol tivesse sido aprisionado ali dentro. Um contraste doloroso para quem não tinha sequer um cobertor. O mendigo parou diante daquelas grades, respirou fundo. Não tinha nada a perder. Não buscava esmolas, não buscava piedade. Não queria ouvir moedas tilintando em sua mão como quem joga migalhas a um cão faminto. Ele queria apenas uma chance de descansar em paz, ao menos por uma noite. Olhou firme para a figura que estava do outro lado. Um milionário, impecável em sua postura, rodeado por seguranças, com a arrogância silenciosa de quem acredita que seu mundo está blindado contra qualquer incômodo externo. E então, sem vacilar, soltou a pergunta que romperia o silêncio e criaria uma fissura entre dois mundos. Posso dormir na sua varanda? Não pediu comida, não pediu dinheiro, não pediu nada além de espaço. Apenas um canto onde pudesse deitar o corpo e escapar por algumas horas da dor cortante das ruas. O milionário ficou em choque. Não estava preparado para aquilo. Estava acostumado a bajulações, a propostas de negócios, a pessoas que pedem favores em troca de algo. Mas nunca havia ouvido um pedido tão direto, tão cru, tão desarmado. Era uma frase simples, mas carregada de peso. Porque abrir a varanda não significava apenas oferecer abrigo físico, significava abrir uma fresta na fortaleza que ele construiu ao redor de si. Era admitir que alguém invisível para a sociedade poderia ocupar um espaço que ele considerava intocável. O silêncio que seguiu a pergunta foi longo. Talvez fossem apenas segundos, mas pareciam eternos. O mendigo, no entanto, não desviou o olhar. Não havia súplica em seus olhos, havia dignidade. Uma dignidade ferida, mas ainda pulsante, que gritava silenciosamente: eu existo, eu sou humano, eu mereço ao menos um canto para descansar. Era como se naquele instante ele falasse não apenas por si, mas por todos os esquecidos que nunca tiveram voz. E é justamente nesse silêncio pesado, carregado de julgamento, que o fio da tensão se estica. Porque a pergunta não ecoa apenas diante dos portões daquela mansão. Ela ecoa dentro de quem ouve essa história. Quem somos nós quando alguém nos pede apenas um espaço? Até onde vai nossa humanidade diante de um pedido tão simples e, ao mesmo tempo, tão profundo? Essa é a linha tênue que separa a arrogância de compaixão, indiferença de humanidade. E a resposta do milionário, que ainda não havia sido dita, teria o poder de revelar não apenas o que ele faria com aquele homem naquela noite, mas quem ele realmente era no fundo de sua alma. O primeiro conflito do orgulho. Para compreender a força daquele momento, é preciso olhar para trás e enxergar os dois mundos que se encontraram diante do portão. De um lado, o homem que já havia perdido quase tudo. Do outro, aquele que parecia possuir tudo o que a vida poderia oferecer. A diferença entre eles era tão gritante que até a noite parecia conspirar para destacar o contraste. O vento frio cortava a pele do mendigo, enquanto o calor suave das luzes internas da mansão se espalhava pelo jardim, como se fosse um mundo protegido, onde o sofrimento não tinha permissão para entrar. O mendigo carregava em seu corpo a marca da luta diária, o rosto envelhecido antes do tempo, as mãos calejadas, as roupas rasgadas, o olhar cansado de quem aprendeu a sobreviver sem ser visto.
Seu maior bem era a memória do que já fora, lembranças guardadas que às vezes mais feriam do que confortavam. Ele ainda lembrava do cheiro de sua antiga casa, das risadas de seus filhos, da sensação de se deitar em um colchão macio. Essas lembranças, embora dolorosas, eram a prova de que sua vida não havia começado na rua. Era a lembrança de que ele havia sido alguém com nome, identidade e sonhos. Do outro lado, o milionário vivia dentro de muros altos que o protegiam da realidade externa. Seu mundo era feito de cifras, de decisões frias, de reuniões que moviam milhões com uma assinatura. Cercava-se de luxo, de carros reluzentes, de roupas que nunca conheciam o desgaste, de viagens que apagavam o tédio, mas nunca a solidão. Tinha ao seu redor pessoas que o serviam, bajuladores que o elogiavam, mas quase ninguém que ousasse lhe dizer a verdade. Era um homem cercado por excesso, mas talvez vazio de sentido. O encontro entre esses dois universos não foi apenas físico, foi simbólico, porque naquela noite, quando o mendigo se aproximou e fez seu pedido, expôs em segundos um abismo que a sociedade inteira tenta esconder. O abismo entre quem tem demais e quem não tem nada. O abismo entre aqueles que são vistos como importantes e aqueles que são tratados como descartáveis. O milionário, acostumado a ser intocável, agora tinha diante de si a presença incômoda de alguém que representava tudo aquilo que ele nunca quis enxergar. O mendigo não se encolheu, não pediu desculpas por existir, não se comportou como alguém inferior. Pelo contrário, sua voz firme e simples carregava a força de quem já não tinha nada a perder. Cada palavra soava como um espelho que o milionário não queria encarar. Porque quando alguém que nada tem pede tão pouco, revela o quanto aquele que tudo possui pode estar cego ao valor daquilo que realmente importa. A tensão aumentava a cada segundo de silêncio. Os seguranças se entreolhavam, esperando uma ordem. A noite parecia prender a respiração, como se aguardasse ansiosa pela resposta. Dentro do milionário, um conflito silencioso surgia. Uma parte dele queria reagir com desprezo, expulsar aquele homem e voltar ao conforto intocado de sua vida. Mas outra parte, escondida e sufocada pelo orgulho, começava a se perguntar por que aquela pergunta simples tinha o poder de incomodar tanto. O mendigo, sem baixar os olhos, esperava. Não implorava, não tremia, não mostrava medo. Seu olhar firme era quase uma provocação silenciosa. Até onde vai a sua humanidade? A varanda, que parecia apenas um detalhe arquitetônico da mansão, se transformava em símbolo. Não era apenas sobre dormir em um espaço coberto. Era sobre permitir que mundos opostos pudessem se tocar, ainda que por uma noite. Era sobre abrir ou fechar uma porta invisível que separava a riqueza da miséria, a arrogância da compaixão. E enquanto o milionário hesitava, tentando encontrar palavras, a história se aprofundava, porque cada segundo de silêncio era um lembrete de que, muitas vezes, as maiores batalhas não são travadas em guerras ou grandes eventos, mas dentro do coração humano. E o que viria a seguir, a forma como aquele homem responderia, revelaria não apenas sua decisão sobre a varanda, mas também o quanto ele estava disposto a se enxergar diante de um espelho que a vida, inesperadamente, colocou à sua frente. Observação silenciosa. O silêncio não poderia durar para sempre. O milionário, incomodado com aquele olhar que não se abaixava, deixou escapar um riso curto, carregado de desprezo. Um riso que ecoou mais alto do que as próprias palavras que ele pronunciou em seguida. "Dormir na minha varanda? Você só pode estar brincando", disse, com o tom irônico de quem acredita que tudo está sob seu controle. Os seguranças se entreolharam, prontos para expulsar o mendigo, mas algo os fez esperar, como se até eles percebessem que havia algo diferente naquela cena. A reação inicial do milionário foi a de reafirmar sua posição de poder. Ele estava acostumado a colocar os outros em seus lugares, a manter distância entre si e qualquer coisa que pudesse manchar sua imagem de perfeição. Para ele, a varanda não era apenas um espaço vazio, era parte de sua fortaleza, parte de seu mundo blindado contra qualquer intrusão. E a simples ideia de alguém como aquele homem pobre se deitar ali parecia, para sua mente arrogante,
uma afronta. Mas o mendigo não recuou. Mesmo diante do sarcasmo, manteve a postura firme. Seus olhos cansados não se desviaram, sua voz não tremeu quando respondeu calmamente: "Não pedi muito, só pedi um canto para descansar. Não vou lhe roubar nada, não vou lhe incomodar. Só queria uma noite de paz." Essa resposta, simples e direta, atingiu o milionário como uma agulha invisível perfurando seu orgulho, porque não havia ameaça, não havia chantagem, apenas a franqueza de quem já não carrega máscaras. A tensão aumentava. O milionário poderia ter simplesmente mandado expulsá-lo, poderia ter encerrado a cena ali. Mas, por alguma razão que ele mesmo não conseguia explicar, hesitou. Talvez porque, no fundo, sentisse que aquele pedido tão pequeno expunha a fragilidade de todo o seu império. Afinal, de que valia ter mansões, carros e seguranças se uma frase tão simples tinha o poder de abalá-lo? O mendigo, por sua vez, entendia a reação. Já havia visto muitos olhares de desprezo. Já havia escutado gargalhadas semelhantes. Mas a diferença é que, dessa vez, ele não se deixou encolher. Havia algo na sua postura que parecia querer provar um ponto, como se dissesse em silêncio: "Você pode rir de mim, mas ainda assim eu existo, ainda assim eu tenho valor." Esse contraste era perturbador, porque o milionário esperava submissão, esperava que o homem se envergonhasse e fosse embora cabisbaixo. E quando isso não aconteceu, a sensação de controle começou a escapar de suas mãos. Por dentro, um conflito começava a nascer. O riso que saíra como arma de desprezo já não lhe parecia tão convincente. O milionário se pegava questionando por que estava tão incomodado. Era só um mendigo, afinal, alguém que a sociedade inteira escolhe ignorar. Mas havia algo naquela presença, naquela calma inesperada que desarmava seus instintos. Como se o homem diante dele, mesmo com roupas rasgadas e pés descalços, estivesse mais firme do que ele próprio, cercado de tudo o que o dinheiro pode comprar. Os segundos se arrastavam como horas. O mendigo permanecia imóvel, sustentando o peso do silêncio com a mesma serenidade com que havia feito o pedido. O milionário, por mais que tentasse disfarçar, já não ria com tanta convicção. E foi nesse ponto que a linha tênue entre o orgulho e a curiosidade começou a se mover. Porque por trás da arrogância havia uma semente de dúvida, e essa semente já estava plantada. A varanda, que até então era apenas uma parte da mansão, tornava-se agora o símbolo de algo muito maior. Não se tratava mais de um espaço físico, mas de uma escolha. Abrir ou fechar aquela porta invisível significava decidir se permaneceria prisioneiro do próprio orgulho, ou se ousaria enfrentar o desconforto de reconhecer a humanidade em quem a sociedade descartou. A primeira reação fora o riso de desprezo. Mas o que viria a seguir seria ainda mais revelador. A curiosidade do milionário. Depois da risada sarcástica e da negativa implícita, a noite pareceu mergulhar em um silêncio desconfortável. O milionário cruzou os braços, esperando que o mendigo se rendesse e fosse embora derrotado, como tantos outros que ele já havia ignorado. Mas o que aconteceu foi o oposto. O homem permaneceu firme, respirando fundo, sem demonstrar pressa em sair. Não havia medo em sua postura, tampouco desespero. Havia apenas uma serenidade que contrastava brutalmente com a arrogância do outro lado dos portões. Ele não implorou, não repetiu o pedido. Apenas se sentou calmamente no chão, encostado nas grades frias, como se estivesse disposto a esperar o tempo que fosse necessário. Tirou de dentro do casaco puído um pedaço de pão ressecado, partiu-o em duas partes e comeu devagar, com a naturalidade de quem já está acostumado a sobreviver com pouco. Não ofereceu palavras, não tentou justificar sua presença. Apenas deixou que o silêncio falasse por ele. O milionário, incomodado, passou a observá-lo em segredo. De dentro da varanda iluminada, ele via o contraste. O homem maltrapilho mastigando lentamente, olhando para o céu estrelado, como se encontrasse ali uma paz que ele próprio, com toda a sua fortuna, já não sabia sentir. Aquela cena simples o perturbava mais do que qualquer insulto, porque, em teoria, ele tinha tudo o que se pode desejar,
mas, paradoxalmente, não lembrava a última vez em que contemplara as estrelas sem se preocupar com negócios, contratos ou aparências. O mendigo parecia não carregar pressa, nem mesmo a rejeição parecia abalá-lo. Havia em seu rosto uma tranquilidade quase insolente, uma calma que soava como uma resposta silenciosa à arrogância do milionário. Você pode me negar, pode rir de mim, mas eu sigo sendo humano, e isso ninguém me tira. Esse gesto de não se abalar desarmava qualquer tentativa de esmagá-lo pelo desprezo. Os seguranças, acostumados a resolver situações com firmeza, olhavam o patrão em busca de uma ordem, mas o milionário hesitava. Não havia nada de ameaçador no mendigo, nenhuma insolência aberta, nenhum ato que justificasse a expulsão imediata. Era apenas um homem sentado, comendo em silêncio, olhando para o céu. E, de alguma forma, esse silêncio pesava mais do que gritos ou protestos. A varanda, iluminada por lâmpadas quentes, se tornava cada vez mais simbólica. Ela estava ali, ampla, limpa, confortável e ainda assim inacessível para quem mais precisava. O mendigo não se aproximava, não tentava forçar a entrada, apenas se mantinha na fronteira entre dois mundos. Do lado de fora, a dureza do concreto gelado, do lado de dentro, o conforto intocado da riqueza. O milionário começou a sentir uma inquietação que não conseguia explicar. O olhar do mendigo para o céu parecia carregado de significados. Como alguém que nada possuía podia se sentar ali, em plena rejeição, e ainda demonstrar tamanha serenidade. Havia uma dignidade silenciosa em cada gesto, em cada pedaço de pão mastigado lentamente, que provocava uma sensação incômoda de que, talvez, ele fosse menos livre do que aquele homem sentado diante dos portões. A cada minuto que passava, a tensão não diminuía, pelo contrário, crescia como uma chama alimentada pela ausência de palavras. O milionário começava a perceber que não era apenas sobre um pedido de abrigo, era sobre presença. O mendigo estava ali, irremovível em sua humanidade, sem precisar gritar ou implorar. E, de alguma forma, isso era mais poderoso do que qualquer súplica. E enquanto a madrugada avançava, o silêncio continuava a se impor, como se fosse impossível escapar dele. O milionário se virou várias vezes, tentando se convencer de que deveria simplesmente ignorar e voltar para dentro. Mas algo o mantinha preso àquele instante, observando em segredo aquele homem que, mesmo rejeitado, permanecia de pé em sua dignidade. E era justamente essa calma inesperada que começava a corroer pouco a pouco as certezas de quem acreditava controlar tudo. O diálogo inesperado. A madrugada avançava, e quanto mais o tempo passava, mais o milionário se via inquieto. Ele tentava se convencer de que bastava dar as costas, trancar as portas da mansão e deixar aquele homem desaparecer na escuridão, como tantos outros que cruzavam sua vida sem deixar marcas. Mas havia algo de diferente naquela presença silenciosa, algo que ele não conseguia ignorar. Entre goles de uísque, sentado em uma poltrona de couro, o milionário se pegava voltando o olhar para a varanda iluminada e, além dela, para a sombra do mendigo, sentado diante das grades. Era como se um espelho invisível tivesse sido colocado diante dele. De um lado, toda a sua abundância, móveis caros, quadros valiosos, o conforto de um lar que ostentava cada detalhe de riqueza. Do outro, a figura de um homem que não possuía nada além das roupas gastas e um pedaço de pão duro, mas que, paradoxalmente, parecia em paz ao contemplar as estrelas. Essa cena perturbava o milionário, porque revelava o vazio que ele carregava. Ele tinha tudo, mas não lembrava a última vez que se sentiu em paz. A curiosidade começou a crescer. Quem era aquele homem? Como havia chegado até ali? O milionário, que nunca se interessava por ninguém além de seus negócios, se pegava imaginando qual história existia por trás daquelas roupas rasgadas. Cada gesto do mendigo era um enigma. O jeito como comia devagar, sem pressa. O olhar fixo no céu, como se encontrasse respostas que ele, com toda a fortuna, jamais conseguiu comprar. Havia um mistério ali, uma serenidade que desafiava a lógica de quem acredita que felicidade está nas posses. O orgulho,
ainda tentava resistir. Ele dizia a si mesmo que não deveria se importar, que aquilo não passava de uma cena corriqueira, mas o coração já não obedecia. A cada minuto, a presença daquele homem invadia sua mente, obrigando-o a confrontar perguntas que evitava há anos. Para que servia todo o luxo, se não havia paz em seu peito? Para que tantas conquistas, se o silêncio da mansão era tão ensurdecedor? Os seguranças, atentos, esperavam por uma ordem. Bastaria um aceno, e o mendigo seria removido dali sem deixar rastros. Mas o milionário não deu ordem alguma. Pelo contrário, começou a caminhar lentamente até a varanda. Ficou parado, observando à distância, sem que o outro percebesse. E naquele instante, sentiu algo que não estava acostumado a sentir: vulnerabilidade. Porque, ao contrário de todos que se curvavam diante dele, aquele homem não o temia, não o adulava, não se esforçava para conquistar nada. Apenas estava ali, sendo quem era. Essa ausência de interesse era um soco no ego do milionário. Afinal, todos ao seu redor sempre queriam algo dele: poder, dinheiro, influência. Mas aquele homem, em sua pobreza absoluta, pedia apenas um canto de chão. Nada mais. E isso era o que mais incomodava. Porque o pedido simples escancarava a vaidade do milionário. Mostrava o quanto estava acostumado a acreditar que sua riqueza era o centro de tudo. A madrugada seguiu e, pouco a pouco, o milionário percebeu que não conseguiria mais se desligar daquela presença. A cada olhar lançado para fora, sentia como se algo estivesse sendo arrancado de dentro dele, uma camada de arrogância que, por anos, o manteve distante do mundo real. O mendigo não precisava falar nada para provocar essa mudança. Sua calma era suficiente, sua existência silenciosa era mais eloquente do que qualquer discurso. E foi nesse momento de vigília silenciosa que o milionário começou a entender que não estava diante de uma noite comum. Algo nele estava mudando, embora ainda não tivesse coragem de admitir. Era como se aquele encontro, aparentemente banal, tivesse o poder de revelar verdades que ele nunca quis enxergar. E sem perceber, já estava preso não pela insistência do mendigo, mas pela própria curiosidade. A pergunta simples: "Posso dormir na sua varanda?" ainda ecoava em sua mente, e ele já sabia que não conseguiria se livrar dela tão facilmente. A revelação dos valores. O sol começava a nascer lentamente, tingindo o céu com tons de laranja e dourado, quando o milionário, depois de uma madrugada de vigília, decidiu dar um passo que nunca havia dado antes. Abriu a porta da varanda e pela primeira vez encarou de perto aquele homem que havia passado a noite inteira diante de seus portões. O mendigo, ao perceber a presença, não se levantou apressado, não se mostrou surpreso. Apenas virou o rosto calmamente e, com um leve aceno de cabeça, reconheceu a aproximação. Não havia desafio em seu olhar, tampouco submissão. Havia respeito e, acima de tudo, verdade. O milionário pigarreou, como se precisasse limpar a garganta não apenas do silêncio, mas também do peso das próprias contradições. "Você passou a noite inteira aqui fora. Por quê?" perguntou, tentando manter a voz firme, embora a curiosidade traísse sua postura. O mendigo respirou fundo e respondeu com uma sinceridade desconcertante: "Porque não tenho para onde ir. Mas mais do que isso, porque quis acreditar que ainda existia alguém capaz de me enxergar." As palavras caíram como um golpe no peito do milionário. Não era um discurso ensaiado. Não era uma frase feita para provocar piedade. Era a confissão nua de alguém que já havia perdido quase tudo, mas que ainda preservava a coragem de acreditar na humanidade alheia. O milionário se calou por alguns segundos, incapaz de responder de imediato. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que não tinha o controle da situação. Então, quase sem perceber, fez outra pergunta: "E como chegou a esse ponto? O que aconteceu na sua vida para estar aqui agora?" O mendigo, ainda sentado, abaixou a cabeça por um instante, como se organizasse as memórias, e começou a contar sua história. Falou de quando tinha uma família, um emprego, uma casa. Falou das perdas sucessivas, da separação, das noites em que acreditou não resistir ao frio. Mas, entre cada relato de dor,
também deixou escapar lições. Disse que aprendeu a valorizar pequenas coisas, que descobriu força onde pensava não ter, que mesmo sendo rejeitado todos os dias, ainda acreditava que o ser humano podia ser capaz de compaixão. O milionário ouvia em silêncio, cada palavra como uma lâmina cortando certezas antigas. A arrogância, que antes lhe preenchia os gestos, parecia se esvaziar diante de uma verdade que não podia ser comprada nem escondida. Ele se surpreendia com a serenidade daquele homem, com a forma como falava das perdas sem rancor, como transformava tragédias pessoais em ensinamentos profundos. Era como se aquele mendigo, invisível para o mundo, fosse mais rico em sabedoria do que ele próprio, cercado por todo o ouro do mundo. A conversa seguia, e o milionário se via cada vez mais absorvido. Perguntava coisas que nunca imaginou perguntar a alguém em situação de rua. Queria saber como ele ainda encontrava forças para sorrir, como conseguia suportar a rejeição diária, de onde vinha a calma que parecia tão distante de sua própria vida. E a cada resposta, a cada frase carregada de autenticidade, mais ele percebia que estava diante de algo maior do que um simples encontro ocasional. Naquele momento, algo inesperado aconteceu. O milionário começou a enxergar a si mesmo através do outro. Percebeu o vazio de suas noites solitárias, a superficialidade das pessoas ao seu redor, a prisão invisível de seu orgulho. Enquanto o mendigo falava de dor e superação, ele se lembrava de quantas vezes, mesmo cercado de luxo, se sentiu miserável em silêncio. O nascer do sol iluminava o rosto dos dois e, pela primeira vez, eles pareciam iguais. Não havia muros, não havia grades, não havia riqueza ou pobreza. Apenas dois homens trocando histórias, unidos pelo simples fato de serem humanos. O milionário ainda não sabia qual seria sua resposta final, mas uma coisa estava clara. Ele já não era o mesmo de algumas horas atrás. Algo havia se quebrado dentro dele, e o que restava agora era decidir se teria coragem de reconhecer essa transformação. O dilema do milionário. O silêncio que se seguiu àquela conversa não foi vazio. Era um silêncio denso, cheio de significados, como se cada palavra dita tivesse deixado marcas profundas no ar. O milionário se afastou por um instante, caminhou lentamente até a beira da varanda e apoiou as mãos no corrimão frio de ferro. Olhava para fora, mas parecia olhar para dentro de si mesmo. O mendigo, sentado do outro lado, aguardava em silêncio. Não como quem espera um favor, mas como quem confia que o tempo trará a resposta certa. Foi então que o milionário, quase sem perceber, murmurou consigo mesmo: "Tudo isso que construí, de que vale realmente?" As palavras escaparam antes que pudesse contê-las, e ao ouvi-las, até ele se surpreendeu. O mendigo ergueu os olhos e respondeu calmamente: "Vale se for usado para algo além de você. Caso contrário, só será peso. Quem carrega mais do que precisa, acaba escravo do que pensa possuir." Aquelas frases, ditas com a simplicidade de quem conhece a dureza da vida, atingiram o milionário como um soco invisível. O homem rico, acostumado a conselhos pagos a peso de ouro, nunca ouvira algo tão direto e verdadeiro. E vinha justamente de alguém que nada tinha. Ele tentou reagir com sarcasmo, mas a voz falhou. Tentou buscar uma justificativa, mas nenhuma lhe pareceu convincente. Era impossível negar que aquelas palavras ecoavam dentro dele como uma revelação. Percebeu pela primeira vez em muito tempo que sua riqueza não lhe dava liberdade. Pelo contrário, o aprisionava em muros de medo, desconfiança e solidão. O mendigo continuou: "Você olha para mim e vê apenas alguém que perdeu tudo, mas eu carrego algo que você pode ter esquecido. A certeza de que o que define um homem não é o que ele tem, mas o que ele é capaz de oferecer. Eu não tenho bens, mas ainda posso dar minha palavra, meu respeito, minha história. E isso, Senhor, ninguém me tira." Havia firmeza em sua voz, mas também havia compaixão. Ele não falava para humilhar, falava para despertar. O milionário se sentiu pequeno. Pela primeira vez em anos, não tinha uma resposta, não tinha como impor superioridade. Era como se a verdade tivesse atravessado suas defesas, despindo-o diante de si mesmo.
Tentou desviar o olhar, mas não conseguiu. A cada segundo que passava, mais percebia que aquele encontro não era acaso. A varanda que separava os dois se transformava em metáfora viva. De um lado, riqueza material, do outro, riqueza de espírito. O coração do milionário batia acelerado. Ele nunca admitiria em voz alta, mas começava a sentir inveja daquela serenidade. Como alguém que vivia no limite da sobrevivência podia ter mais paz do que ele, cercado de luxo. A pergunta martelava sem parar. E quanto mais pensava, mais percebia que talvez tivesse passado a vida correndo atrás daquilo que não poderia preencher o vazio interior. O mendigo, percebendo o conflito estampado no rosto do outro, concluiu com voz firme: um homem se mede pelo valor que dá à vida dos outros. Se sua riqueza não serve para aliviar a dor de alguém, então ela é apenas um fardo disfarçado de glória. Essa frase, curta e definitiva, ecoou como um veredito. O milionário respirou fundo, tentando absorver a força daquelas palavras. Naquele instante, ele não via mais um pedinte. Não via mais roupas rasgadas, não via sujeira, não via miséria. Ele via um espelho incômodo que lhe mostrava tudo o que havia ignorado em sua própria vida. O mendigo não era apenas um estranho diante de sua casa. Era a prova viva de que talvez tivesse perdido algo muito maior do que imaginava: a capacidade de enxergar o que realmente importa. O dilema estava lançado. O milionário sabia que precisava tomar uma decisão, mas cada fibra de seu orgulho resistia. Ceder seria admitir que sua vida inteira fora construída sobre bases frágeis. Negar seria continuar preso a uma arrogância que já não lhe convencia. O silêncio retornou, mas agora não era mais apenas desconfortável. Era o prelúdio de uma escolha que mudaria destinos. A resposta surpreendente. A manhã avançava, e com ela, o peso da decisão se tornava insuportável. O milionário caminhava de um lado para o outro, tentando esconder a inquietação que crescia em seu peito. Os seguranças o observavam de longe, esperando ordens, mas até eles percebiam que algo incomum estava acontecendo. Não era apenas um pedido para dormir em uma varanda. Era uma batalha silenciosa entre orgulho e compaixão, entre manter intacta a fortaleza da arrogância ou abrir uma brecha para a humanidade que batia à porta. Ele sabia que qualquer resposta mudaria mais do que aquela manhã. Se dissesse não, confirmaria tudo o que sempre acreditou: que o mundo era feito de vencedores e perdedores, e que sua missão era proteger-se dos que nada tinham. Mas, ao mesmo tempo, sentia que negar significaria calar uma voz interior que já não lhe deixava em paz. Se dissesse sim, sua vida inteira precisaria ser revisitada, porque não se tratava de um simples espaço para dormir, tratava-se de reconhecer no outro alguém digno de respeito. O milionário passou as mãos pelo rosto, como quem tenta afastar pensamentos incômodos. Lembrou-se de quantas vezes foi elogiado por sua frieza, de quantos negócios fechou ignorando as lágrimas de quem perdia tudo. Lembrou-se das festas vazias, das taças de champanhe que não tinham sabor, das madrugadas solitárias em que o silêncio parecia zombar de sua fortuna. E agora, diante de um homem que não possuía absolutamente nada, percebia que carregava dentro de si um vazio muito maior do que qualquer calçada gelada poderia provocar. O mendigo, por outro lado, não pressionava. Continuava sentado, tranquilo, como se compreendesse que a decisão precisava nascer de dentro e não de uma imposição. Sua calma só aumentava a pressão, porque revelava que ele não estava pedindo por fraqueza, mas oferecendo ao milionário a chance de mostrar quem realmente era. Não havia desespero em seus olhos, apenas a firmeza de quem sabe que dignidade não se negocia. O dilema se aprofundava. O milionário pensava no que os vizinhos diriam, no que seus colegas de negócios comentariam se soubessem que ele permitiu que um mendigo dormisse em sua varanda. Sua reputação, construída sobre a imagem de força e distanciamento, poderia ser manchada. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais forte, algo que nenhum dinheiro conseguia calar: a sensação de que, se não fizesse algo diferente naquela manhã, jamais teria paz novamente. A luta interna se tornava visível. O milionário respirava fundo,
cerrava os punhos, olhava para o chão como quem busca coragem onde nunca precisou procurar. Cada passo que dava parecia pesado, como se arrastasse correntes invisíveis. Sabia que não era apenas sobre aquele homem, era sobre ele próprio, sobre a vida que levara até ali, sobre a necessidade urgente de provar a si mesmo que ainda tinha coração. Os seguranças aguardavam, mas no fundo também estavam curiosos. Nunca haviam visto o patrão hesitar tanto diante de algo aparentemente simples. Eles também sentiam que havia algo maior em jogo, algo que ultrapassava o limite dos muros e atingia a essência do que significa ser humano. A varanda, iluminada pela luz do sol nascente, parecia agora um palco. O milionário estava no centro, diante da escolha que definiria não apenas a forma como o mendigo seria lembrado, mas a forma como ele mesmo viveria dali em diante. E naquele instante, cada segundo de indecisão soava como um julgamento silencioso, como se o universo esperasse pela sua resposta. O dilema estava armado: rejeitar ou acolher. Fechar-se em sua fortaleza ou abrir a porta da alma. Negar a humanidade ou finalmente reconhecê-la. A decisão estava próxima e quando viesse não haveria volta. Resolução poderosa e lição moral. O milionário respirou fundo e, depois de uma longa pausa que parecia carregar o peso de uma vida inteira, deu alguns passos em direção ao portão. O mendigo ergueu os olhos sem medo, como se já soubesse que aquele instante definiria mais do que uma noite de descanso. Os seguranças ficaram tensos, esperando um gesto de expulsão, mas o que veio em seguida pegou a todos de surpresa. "Você pediu para dormir na minha varanda", disse o milionário, com a voz carregada de um tom que mesclava firmeza e incerteza. "E se eu dissesse que sim?" O mendigo não respondeu de imediato. Apenas manteve o olhar sereno, deixando que o silêncio completasse a frase. O milionário, sentindo-se estranho com a própria vulnerabilidade, prosseguiu: "Mas não vou lhe dar apenas a varanda, porque percebo agora que seria fácil demais abrir um espaço físico e continuar com as portas do coração trancadas. Se é para abrir, que seja de verdade." As palavras ecoaram no ar como algo inesperado até para ele mesmo. O mendigo franziu levemente a testa, surpreso, mas não pela generosidade. Surpreso porque percebia que não era caridade o que estava sendo oferecido, mas reconhecimento. E isso tinha um valor muito maior. O milionário ordenou que os portões fossem abertos. Os seguranças hesitaram, assustados com a ordem, mas obedeceram. Pela primeira vez, o homem que sempre viveu cercado por muros permitia que um estranho atravessasse a fronteira de seu mundo protegido. O mendigo entrou devagar, sem arrogância, sem bajulação, apenas com a calma de quem entende o peso do momento. Ao pisar na varanda, não havia no gesto dele triunfo, havia gratidão silenciosa. Mas o milionário ainda não havia terminado. "Você não vai apenas dormir aqui", disse encarando-o nos olhos. "Vai sentar à mesa e me contar mais sobre a sua vida. Quero ouvir, quero aprender, porque percebi que você me mostrou algo que meu dinheiro nunca conseguiu comprar." Os seguranças se entreolharam incrédulos, incapazes de acreditar no que estavam presenciando. O mendigo, com a voz firme e serena, respondeu: "Não pedi nada além de um canto para descansar, mas se o senhor quer ouvir, eu tenho muito para contar." Esse era o momento da virada. Não se tratava mais de abrigo, mas de um convite inesperado a compartilhar histórias, a abrir brechas de humanidade. O milionário, sem perceber, havia se colocado em posição de aprendiz diante de um homem que a sociedade descartara. Era uma inversão poderosa, porque mostrava que riqueza verdadeira não se mede pelo que se acumula, mas pelo quanto se está disposto a enxergar o outro. O choque maior não foi para o mendigo, mas para o próprio milionário. Enquanto dava as ordens e permitia a entrada, sentia algo quebrar dentro de si. Era como se os muros que ergueu por tantos anos estivessem finalmente ruindo, não apenas os de ferro que cercavam sua casa, mas os invisíveis que cercavam sua alma. A varanda deixava de ser apenas concreto e se transformava em símbolo de abertura, de encontro, de transformação. E ao ver aquele homem atravessando os limites que por tanto tempo mantivera intransponíveis, o milionário compreendeu que já não havia volta. A decisão estava tomada
e com ela viria uma mudança que ultrapassaria em muito o simples gesto de hospitalidade. Porque naquele instante, mais do que dar espaço, ele havia permitido que sua própria vida fosse tocada. A mesa estava posta com café quente, pães frescos e frutas que até então serviam apenas de enfeite em uma cozinha onde ninguém realmente apreciava o sabor das coisas simples. O milionário, ainda confuso com a própria atitude, sentou-se diante do mendigo que olhava ao redor sem deslumbre, apenas com a calma de quem sabe que não precisa provar nada a ninguém. Eles comeram em silêncio por alguns minutos, e esse silêncio não era mais desconfortável, mas carregado de respeito mútuo. Pela primeira vez em muito tempo, o milionário não se sentia superior. Não sentia a necessidade de afirmar poder. Estava ali como um homem diante de outro homem. Foi então que ele, quase sem perceber, deixou escapar. Passei a vida inteira cercado por coisas que nunca me preencheram. E hoje, em poucas palavras, você me mostrou mais sobre valor do que qualquer um que já esteve à minha volta. O mendigo ergueu os olhos e respondeu com firmeza tranquila. Porque o valor não está no que temos, mas no que damos. Quando você abre espaço, não está apenas oferecendo lugar. Está reconhecendo que o outro existe. E isso, meu amigo, vale mais do que ouro. O milionário sentiu os olhos marejarem, algo raro para alguém que aprendeu a esconder emoções atrás de cifras e contratos. Naquele instante, compreendeu que a vida sempre lhe ofereceu escolhas, mas ele se acostumara a escolher o caminho mais fácil, o do orgulho, o da distância, o da indiferença. Aquela manhã, porém, mostrava que sempre é possível escolher diferente. E o mais surpreendente é que essa transformação não nascera de grandes feitos, mas de uma pergunta simples: posso dormir na sua varanda? O mendigo terminou seu café e se levantou. Não havia exigências, não havia interesse oculto, apenas um sorriso discreto, carregado de gratidão. Obrigado pelo espaço, não pela varanda, mas por me enxergar. Essas palavras ecoaram como uma revelação, como se o milionário tivesse recebido não um hóspede inesperado, mas um presente do destino. Ele sabia, a partir daquele dia, que nada seria igual. A varanda, antes símbolo de fronteira e exclusão, tornara-se símbolo de encontro e transformação. Dois homens que jamais deveriam ter se cruzado haviam se encontrado, e nesse encontro revelaram ao mundo que dignidade não se compra, compaixão não se mede e humanidade não pode ser trancada atrás de portões de ferro. E enquanto o mendigo se afastava devagar, o milionário permaneceu parado, olhando para o horizonte iluminado pelo sol nascente. Uma pergunta ecoava em sua mente, não como dúvida, mas como legado. E se mais pessoas abrissem suas varandas, suas portas, seus corações? Talvez o mundo fosse diferente. Talvez a verdadeira riqueza estivesse justamente aí, na capacidade de reconhecer o outro como parte de si mesmo. Essa história não termina apenas com a resposta do milionário. Termina com uma reflexão que agora é sua também. Se alguém lhe pedisse apenas um espaço para descansar, qual seria a sua resposta?